E aí depois que esse presidente caiu, o Putin, em represália, com a popularidade lá no alto, ele foi e invadiu a Crimeia. E aí o que ele recebeu de sanção internacional? Aqueles discursos da ONU, né? Putin, não faça mais não isso. vamos mais tolerar, né? Exatamente. Se invadir mais um lugar, você vai ter problema. Você vai se ver comigo na saída. A ONU nem chega nisso, né? Porque a ONU tem um conselho de segurança dela, é só nota de repúdio, e como a Rússia é um membro do conselho com poder permanente, isso nem vira muita coisa. A ONU praticamente fala pro Putin, em nome do amor, pare, por favor, né? Dá uma segurada. Eu acho até que hoje, e essa é uma das coisas novas desse conflito, vale mais a pena você conseguir o apoio do Elon Musk do que da ONU. Sim. Porque o Elon Musk pelo menos te fornece internet via Starlink, né? A ONU só escreve cartas falando, estamos com você, e fala pro mundo colocar as cores da bandeira da Ucrânia em monumentos, né? Vai lá e pinta a Torre Eiffel com a torre. Ou no perfil de rede social. Ou no perfil de rede social. Então... Cria uma NFT para arrecadar 6 milhões de reais. Isso não foi da ONU, né? Foi as Não, pessoas. Mas são coisas novas desse conflito. Sim. E eu lembro que depois que eu vi o teu primeiro podcast, eu fiz uma live chamada O Putin tá Putin. E depois, vendo o seu segundo episódio, eu descobri que o correto é falar Putin mesmo. Então, me parecia que ele ia ficar só Putin, e não, ele invadiu, ele é um cara extremamente racional, estrategista, e ele mandou ver no momento em que a pandemia parecia que estava se encaminhando para o fim, vamos voltar a ter... Ao normal. Uma ordem mundial, digamos assim. Novo normal. E veio a calhar uma guerra logo em seguida. Mundo reabrindo, viagem voltando, fim das máscaras, economia crescendo. O quanto que você acha que isso deve impactar a economia? Esse crossfade, né? Uma coisa lascando a outra, deslascando a outra coisa, lascando logo em seguida. Isso impacta a economia brasileira, por exemplo? E o que isso muda nos seus investimentos, se é que muda alguma coisa? Vamos indo por partes aqui, né? Então, evidentemente já está impactando a economia. Quem for abastecer o carro hoje vai ver isso. Sim. A gasolina, o diesel já aumentaram e ainda não aumentaram a ponto de cobrir a defasagem que nós temos dos preços internacionais. Então já aumentou e vai aumentar mais. E se você tem combustíveis aumentando aqui no Brasil, em um ano eleitoral principalmente, isso tem consequências, né? Primeiro, que combustível é insumo de tudo que a gente produz. Então, para transportar tudo fica mais caro. A comida lá no mercado, na prateleira, vai acabar ficando mais cara com o repasse de preço que vai acontecer para o consumidor na ponta da linha. Além disso, a gente já viu sinalizações do presidente falando, olha, tem que intervir nisso daí, né? Aquele negócio, tem que né? ver isso daí, policial bom, policial mal, né? Ele fala que quer intervir, o Paulo Guedes fala que não quer. Porque ele também, a gente tem que entender que aquilo que é melhor do ponto de vista econômico nem sempre é politicamente viável. Então, em um ano de eleição, o candidato esperto, ele caminha para o centro. Há pouco tempo o Dória foi lá nos Sócios, a gente fez um episódio que quer chamar todos os candidatos à presidência. E o Dória, quando ele fala do Lula e do Bolsonaro, ele fala, um é o extremo de direita, outro é o extremo de esquerda, né? Na verdade é o contrário, aqui no Lula para a esquerda e Bolsonaro para a direita. O que ele chama de extremo? Porque ele quer mostrar, eles estão longe do centro. Porque na eleição, o que o cara faz, o inteligente? Ele caminha para o centro. Então ele mostra, eu quero um mercado mais livre, mas, pô, se o preço subir demais, eu sou a favor de intervir. O ministro fala, não, mas não pode intervir. Mas ele já começa a ganhar um pouco daquele povo que não entende nada de economia, que é a maioria. Sim. E na democracia, ganha quem obtém o apoio da maioria. Outro dia até falei num vídeo que 99% das pessoas que estão assistindo a gente, se fossem presidente da República, não deixariam a gasolina chegar a R$15. No meio do caminho você ia falar, não, calma aí, 15 não dá, eu vou, nem que seja diminuir impostos ou fazer alguma coisa, o cara no meio do rolo, principalmente em ano eleitoral. Mas é garantia de perder a eleição. Sim. É garantia de perder uma eleição. Sendo que aqui no Brasil é raro o presidente que vai concorrer à reeleição perder. Quando que isso aconteceu? Acho que depois do Fernando Henrique nunca, né? Não aconteceu. Até a Dilma, que Não estava aconteceu. muito mal. Ela foi reeleita. Em 2013, aquele rolo todo. E o que ela fez para ser reeleita? Ela deixou a gasolina bater patamares muito altos naquela época? Não, ela segurou os preços. Quase Então, se falia a energia Petrobras, também. mas... pois é, dá para falar que não dá certo? Em termos econômicos, sim, não dá certo. Em termos políticos, dá certo. Então isso tem potencial para mexer com muita coisa aqui dentro do Brasil. E é curioso, né? Porque antes de começar o conflito, muita gente falava, é só ruído. Aí depois que começou o conflito, começou, mas é lá no outro canto do mundo. Só que não existe no nosso mundo globalizado um evento dessas proporções envolvendo dois grandes países, e principalmente a Rússia, né, que é um país que ele é muito relevante, seja do ponto de vista militar, territorial, o maior território Ogivas do mundo. nucleares. Pois é, ou até do ponto de vista econômico.
Porque se você pega a Rússia, é a maior reserva de gás natural do mundo. E é um problema hoje a Europa depender da Rússia. Porque os europeus estão sancionando os russos enquanto ainda estavam comprando. Desculpa cortar, deu um erro no YouTube no comecinho, a gente perdeu só um taquinho do começo. E só pra situar a galera. A gente tá ao vivo, tá? Só Tá. dá um ok pro pessoal aí. Falar Galera, ao Ah, vivaço aí, teve um problema no início do episódio, depois quem quiser vai passar de novo e a gente tá seguindo. Então, não foi você que entrou errado, tá? Nem a gente que demorou. Foi um problema técnico. A gente demorou também. Segue o jogo, segue o jogo. Ao vivo é isso. Quem pô. sabe não faz ao vivo. Ao vivo é, já tivemos problemas também no nosso. Mas, seguindo, pensando na Rússia como um país, né, exportador de commodities. Gás natural, é a maior reserva de gás natural do mundo. Petróleo, varia da fonte que você procura, mas está Terceira, entre os né? 10 mais relevantes. Tem fonte que fala que é terceira, quinta, oitava, está entre os 10. Ouro está entre os 10 também. Água, se a gente for pensar também, né, muita gente fala que a água vai ser o próximo recurso natural que realmente vai fazer países despontar. O Brasil é o primeiro, quem é o segundo? É a Rússia. Eita, nós. Então, é um país muito relevante por esse ponto de vista. E aí, pensando em commodities agrícolas, também é muito relevante. Fertilizante. Fertilizante e trigo. Rússia e Ucrânia juntos são os maiores fornecedores de ambos. E aqui o Brasil é um país que também é exportador de commodity. E commodities agrícolas também. E aí, quando o fertilizante fica mais caro, vindo da Ucrânia e da Rússia, e vai ficar mais caro, isso impacta os preços aqui. Então, o trigo, que vai chegar na padaria para fazer o pão, vai estar mais caro. Aí nisso, a população vê o preço da comida subindo. Ou quem investe em M. Dias Branco, por exemplo. Nem Uma me empresa fala. que tem receita em reais, mas tem custo em dólar, porque o trigo é dolarizado. O Pete tá até endividado já por causa disso. Infelizmente, sim. Então isso impacta bastante no final das contas. Agora, a questão é, quanto tempo vai durar esse conflito? Porque se a gente for olhar contrato futuro de commodity agrícola, os preços agora estão muito altos, mas os contratos mais distantes estão com preços mais baixos. Então hoje a percepção do mercado ainda é, tá caro agora, mas daqui a pouco o conflito acaba e volta ao normal. Só que talvez não volte ao normal tão rápido. A gente não sabe os objetivos do Putin. Será que era só pegar uma região pequena, separatista? É porque se ele pegar aquela tiriça ali, ele tem acesso a um mar que não congela durante alguma parte do ano, né? Sim. E o resto seria uma megalomania, um megalomanismo dele, né? Digamos assim. Ele já tem acesso ao Mar Negro ali. Ele aumentou o tamanho do acesso dele com a Crimeia. Com aquela região ele consegue um pouco mais de acesso. E aí a gente começa a especular. Tá, ele quer, por exemplo, tirar as condições do Estado ucraniano ser mais forte. Então seria interessante ele tirar todo o acesso da Ucrânia ao Mar Negro. E o Mar Negro é muito importante para a Rússia em termos geopolíticos pelo seguinte. Descongelado. Exatamente. A gente olha a Rússia, é um baita de um território gigantesco. Só que, se a gente olha lá no leste, quem já jogou War, né? Lembra de Vladivostok, né? Sim. Vladivostok atacando o Alasca. Clássico do Que mostra, né? Como é que o War educa as pessoas. Você vê que tem uma fronteira próxima entre Estados Unidos e a Rússia. Se você juntar, né? Sim, é que o pessoal acha que é Exatamente. longe, né? Não, mas Não, do outro tá lado, tá do lado. Tá do lado. E aquilo já foi até o caminho, pelo que o pessoal que estuda a história, né? Estreito de Como que Bering, né? a população se espalhou, foi o caminho que levou ao povoamento das Américas. Então, lá você tem durante 4 meses por ano aquele mar congelado. Todo o contato que a Rússia tem no norte com o mar, também a região do Ártico, fica congelado durante boa parte do ano. E quando não está congelada, é muito difícil de ser transposta aquela região. E aí você tem depois aquela saída para o mar que eles têm naquela região dos países bálticos. Mas é um mar mais restrito e você tem que passar para sair dali em um estreito que fica entre a Noruega e a Dinamarca, ambos membros da OTAN. Então, onde que eles têm E que saída para o estão mar? com medo e que No Mar estão Negro. aumentando o orçamento militar agora, né? Sim, e países que não são membros da OTAN, Suécia e Finlândia, também estão pensando em aumentar orçamento militar e até ingressar na OTAN. E a Rússia já falou, se fizerem isso, teremos consequências políticas, econômicas e militares. E o Putin não é o Biden, né? Exatamente. Agora, só um negócio.